Olá, nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante nessa série XI Finanças Públicas. O nosso tema é despesa pública, aquilo que faz rodar a máquina do Estado, aquilo que faz as políticas públicas serem efetivamente ofertadas e os serviços públicos serem efetivamente feitos pelas administrações públicas. A nossa convidada de hoje é a doutora Sabrina Nunes Ioken. Ela é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A doutora Sabrina, ela é pós-doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo, desde 2020, é doutora em Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora da área de Direito Governamental, da Responsabilidade de Governo e do Controle Público, palestrante, autora de diversos artigos e livros. Espero que gostem e aproveitem. Olá, pessoal, professora Ana Carla, mais um episódio da nossa série XI Finanças Públicas. Hoje o nosso tema é despesa pública. Nós vamos falar sobre o gasto da administração pública, do poder público. A nossa convidada é a doutora Sabrina Nunes Ioken, ela que é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Muito bem-vinda, professora Sabrina, é um prazer muito grande tê-la aqui na Universidade de São Paulo. Eu espero que em breve tê-la pessoalmente. A palavra é sua. Obrigada. Gostaria inicialmente de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a professora Ana Carla Biacheriene pela iniciativa que visa ampliar essa compreensão acerca de temas centrais para o exercício da democracia. O tema das finanças públicas é um tema que é necessário para que a gente possa exercer a nossa cidadania, e a professora Ana Carla tem sido uma protagonista nesse campo do direito e da interseção do direito com políticas públicas. E o tema da despesa pública está intimamente conectado com isso, porque ele é uma forma de operacionalizar as ações do Estado através dos gastos públicos. Eu elaborei uma pequena apresentação com alguns conceitos, algumas decisões, algumas legislações, para poder servir como material de apoio nessa apresentação, mas gostaria de, ao longo da apresentação, não me deter necessariamente a esse texto, mas sim trazer um pouco da minha experiência prática desses 15 anos de Tribunal de Contas como conselheira substituta aqui no estado de Santa Catarina. Então, professora Ana Carla, eu vou aqui iniciar a minha apresentação. Então, começando aqui trabalhando sobre a questão da despesa pública, nós temos aqui um roteirinho com 10 pontos que são fundamentais para a gente poder compreender o que seria propriamente a despesa pública, a questão do processo para a realização dessa despesa, alguns termos centrais e importantes dessa matéria. Então, são 10 pontos centrais para a gente compreender um pouco sobre o que está relacionado a esse gasto do Estado. O primeiro ponto que a gente tem que compreender é propriamente qual o conceito que significa a despesa pública. Há conceitos clássicos que colocam como um conjunto de gastos, um conjunto de dispêndios que são realizados pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços e demais atividades que são prestadas pelo Estado à sociedade. Então, são gastos numa perspectiva positiva, ou seja, é o Estado atuando em prol do coletivo. Esse conceito clássico de despesa pública, ele tem sido, de forma contemporânea, a ele tem sido agregado elementos de que é necessário o Estado não apenas gastar, mas ele tem que gastar sob uma perspectiva de planejamento integrada, sob a perspectiva e sob o olhar das políticas públicas. Recentemente, houve uma emenda constitucional 109 de 2021, agora de março de 2021, que vai alterar um dispositivo muito importante quando a gente trabalha na questão da despesa pública, que é o dispositivo que trata do orçamento, o artigo 165. E ele coloca justamente que
as leis de que tratam este artigo, e aí quais são as leis? Lei Orçamentária LOA, a LDO, o PPA, devem observar os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, previstos no parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, as leis orçamentárias, elas devem observar também essa avaliação integrada das políticas públicas. Então, quando a gente trabalha o conceito de política pública, a gente tem que compreender que são os gastos efetuados pelos entes públicos dentro de uma perspectiva organizada das políticas públicas para poder realizar, promover, executar as suas atividades. Um segundo ponto é justamente qual é a natureza jurídica propriamente da despesa pública. Ela é uma natureza jurídica política? Há quem defenda, e é a corrente clássica, que a despesa pública, por ter justamente esse mesmo dispositivo constitucional 65, que atribui ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para determinar quais serão as despesas do Estado, a natureza dela seria uma natureza eminentemente política. Uma segunda corrente, mais moderna, já coloca que o chefe do Poder Executivo, ele não dispõe propriamente de tanta liberdade para escolher onde vai alocar determinados recursos. Existem alguns limites, algumas imposições legais e constitucionais que ele tem que observar. Então, a esfera dele de liberdade para escolher onde vai gastar acaba sendo reduzida. Em razão disso, a natureza não seria quem defenda propriamente política, de ampla liberdade, que onde eu vou gastar, mas seria sim uma natureza jurídico-constitucional em face dessas imposições existentes. Professora Sabrina, pode falar. Uma observação nessa sua colocação, né, sobre natureza jurídica. Muitas das pessoas que estão ouvindo agora não conseguem compreender quando nós juristas damos tanta importância à tal da natureza jurídica. Né? Por que eu tenho de saber a natureza jurídica? O que é natureza jurídica? Então, só um parêntese aqui para quem nos ouve. Nós que trabalhamos com o direito, a gente tem esse cuidado de buscar a natureza jurídica, porque no fundo a gente está querendo saber qual é o conjunto de normas que se aplica àquelas ações. Se a gente fala que a natureza jurídica é política, a gente vai ter sobre aquele ato, sobre aquela ação do gestor, uma série de normas que regulamentam a ação política do gestor. Se a gente coloca ela como algo jurídico constitucional, mais focado na ideia de dever de administração, de ato administrativo, de dever de ofício, a gente começa a pensar mais nas consequências constitucionais e do direito administrativo e também do direito financeiro, às vezes punitivo e às vezes coativo, não necessariamente punitivo, mas coativo para essas ações. Então, só um parênteses para que aqueles que não são juristas, não são advogados, compreendam porque essa nossa preocupação em explicar a natureza jurídica desses atos, né? Naturezas jurídicas distintas, legislações e causas jurídicas distintas. Perfeito, perfeita colocação. Considerando essas ponderações da professora Ana Carla, eu acho que realmente é fundamental compreender, sob a perspectiva do direito, né, a natureza jurídica para poder compreender as consequências existentes. Mas, não obstante, tanto considerando uma perspectiva mais política ou uma perspectiva jurídico-constitucional, cujas consequências são exatamente a imposição de algumas regras, é importante ter clareza que, ainda que haja uma determinação, aplique o percentual de 15% na saúde, aplique o determinado percentual na educação.
sempre há um espaço de discricionariedade para a realização dessa despesa. Então, eu vou aplicar na saúde, mas vou aplicar aonde na saúde? Eu vou aplicar na educação, mas eu vou comprar o quê? Merenda? Eu vou uniforme? Quais são os itens que compõem essa área de aplicação? Esses itens, sim, eles ainda permanecem sob esse espaço de discricionariedade na execução da despesa pública. Então, isso é importante a gente sim considerar. Quando eu falo em discricionariedade, eu estou me referindo à possibilidade de eu identificar algumas escolhas. Então, discricionário é eu ter conveniência e oportunidade, ou seja, verificar um determinado momento e qual daquelas opções seriam, digamos, mais adequadas para aquela minha necessidade. Então, por exemplo, eu tenho discricionariedade em escolher, tenho R$1.000. O que eu vou fazer onde eu vou aplicar esses R$1.000? Eu posso escolher entre aumentar a merenda, aplicar na merenda, eu posso escolher entre comprar mais uniformes, posso escolher entre comprar mais material propriamente para os alunos. Então, discricionariedade é essa possibilidade de escolha dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Então, vamos passar então para as características em relação à despesa pública. A gente tem quando a gente fala em despesa pública, a gente tem que considerar um tripé. Ela tem uma natureza monetária, pecuniária, são recursos financeiros do Estado. Esse é o primeiro tripé. O segundo tripé é essa natureza política, que é a identificação do governo de quais são as prioridades, onde vou gastar, quais são as necessidades que eu tenho que satisfazer. Esse seria o segundo tripé. O terceiro tripé seria justamente a perspectiva jurídica. Eu posso gastar aonde eu quiser, quando eu quiser? Quando eu falo em despesa pública, eu tenho que ter um requisito legal, que é justamente a autorização legislativa através de uma lei orçamentária. Então, quando eu falo em despesa pública, eu estou me referindo a recursos financeiros, eu estou me referindo a escolhas políticas para atender determinada necessidade ou prestar determinado serviço, eu estou me referindo à necessidade de uma lei para autorizar aquele meu gasto. Então, essas são as três características que reunidas, elas compõem o meu conceito ali de despesa pública. Existem alguns requisitos para que eu crie as despesas públicas. Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que ela estabelece alguns requisitos, tanto no artigo 16 como no artigo 17, que eu tenho que obedecer quando eu me refiro à despesa pública. Então, se eu, por exemplo, quero aumentar a minha despesa pública, eu quero ampliar uma ação, eu quero expandir aquela minha despesa, tenho que ir lá me recorrer ao que estabelece a legislação, o artigo 16, e colocar quais são os requisitos para eu poder aumentar a despesa. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.